Tá legal, pessoal? Eu sou o professor Davi Oliveira e estou aqui novamente para dar sequência à nossa resolução da prova da EAN, Aprendizes Marinheiros do ano de 2018, na parte de Física. Eu estou aqui com a prova amarela, tá legal? Então, se você não tem a prova amarela e quiser baixar, tá o link na descrição aqui desse vídeo, tá? No link aqui também, na descrição do vídeo, eu deixo um link também para o meu canal de Física. Caso você esteja precisando de ajuda em Física, dá uma conferida lá, eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. A questão que a gente vai fazer agora é a questão de número 43, questão de circuito, tema muito recorrente, mas muito recorrente nessa prova. Circuitos, lei de Ohm, resistores, é figurinha carimbada nessa prova, tá aparecendo todo ano na prova da EAN. E a cada ano ela fica um pouquinho mais difícil. A prova tem subido de nível, né, professor? Tem sim. Eu tenho reparado isso nos últimos 3 anos, ela subiu bastante nível. Então, o ideal é que para assistir essa resolução e entender ela bem, você tenha noções do que é um circuito, do que é lei de Ohm, associação de resistores, amperímetro, coisas que estão sendo cobradas aqui. Professor, eu nunca vi isso. Lei de Ohm, nem circuitos, nada disso. Então, tudo bem, respira fundo e com coragem você vai lá no meu canal e vai procurar uma playlist com esse nome, Lei de Ohm. Aí você começa a ficar craque nisso para depois chegar numa questão como essa, que não é bobinha não. É uma questão complexa e circuitos, quando cai na prova da EAN, na maioria das vezes, é uma das questões mais difíceis da prova, na minha opinião. Acompanhe a leitura dela comigo, depois a gente vem aqui para o quadro para matar ela. Questão na tela para vocês. Um marinheiro formado na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo, EAMS, especialista em eletrônica e embarcado no navio Escola Brasil, recebe a missão de consertar um circuito elétrico composto por 2 geradores elétricos ideais, 3 resistores elétricos ômicos, uma chave CH, abre e fecha, e fios que ligam os elementos do circuito conforme indica a figura a seguir. Então nós temos aí o ramo 1, o 2 e o 3. No ramo 1 e no ramo 3 nós temos 2 resistores, cada um valendo 20 ohms, e no ramo 2 o amperímetro. Separado disso tudo, aqui na lateral do fio nós temos mais um resistor de 20 ohms. E na parte de baixo a nossa chave é o nosso interruptor, né, professor? Isso. E 2 geradores, cada um valendo 20 volts. Considerando o circuito na situação em que aparece na figura acima, marque a opção que fornece o valor correto para a resistência equivalente de todo o circuito elétrico e também para a indicação do amperímetro ideal. Galera, sublinha isso, amperímetro ideal, no ramo 2 da parte do circuito que está em paralelo. Desconsidere para os cálculos qualquer resistência elétrica nos fios condutores que ligam os elementos do circuito. Tá legal, pessoal? Tá na hora de voltar aqui para o quadro para a gente entender melhor essa questão. Vejam, nós temos 2 resistores aqui que estão em paralelo, né, professor? Isso. E aqui no meio desses caras, nós temos o amperímetro. Eita, professor, e agora? O que esse perímetro vai alterar no meu circuito? É o seguinte, o amperímetro ideal é aquele elemento do circuito que tem resistência interna nula. Então anota isso, que é a primeira coisa importante que eu vou falar nesse vídeo. Amperímetro ideal é aquele elemento do circuito que mede corrente elétrica e tem resistência interna nula. Professor, trocando em miúdos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu coloco um amperímetro aqui em paralelo com esses 2 caras, o que acaba acontecendo? Não passa mais corrente elétrica pelos resistores de 20 ohms. Não passa não, é, professor? Não. Eu fechei a chave, o circuito começou a funcionar. A corrente elétrica vem passando por aqui, tá legal? Saiu daqui, né, professor? Isso, ela vai dar a volta nesse fio. Muito bom, continua o seu caminho. Quando chega aqui em cima, ela tem 3 opções. A corrente elétrica, pessoal, é como se ela soubesse o caminho mais fácil, sabe? Ela sempre escolhe o caminho mais fácil. E o que é mais fácil para ela? Passar por um fio que não tem resistência nenhuma, porque o amperímetro tem resistência interna nula. Passar por um fio que tem 20 ohms ou por outro fio que também tem 20 ohms de resistência. Ela escolhe sempre o caminho mais fácil. Se não existisse esse ramo aqui do meio, ela ia se dividir. Parte dela ia passar pelo 20 e a outra parte por esse 20 aqui de baixo, porque ela não tem opção de caminho mais fácil. Ela ia passar pelos 2 resistores. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas,
Quando eu boto um fio aqui com um amperímetro, é como se eu botasse só um fio de cobre, sem resistência, né, professor? Isso. É mais fácil para ela passar pelos resistores ou pelo fio sem resistência nenhuma? Professor, pelo fio sem resistência nenhuma, né? Claro, exatamente. Então, ela só passa por aqui, pelo ramo 2 da figura. E se ela só passa por aqui, é como se esses dois resistores não participassem mais do circuito. Eles não existem mais, né, professor? Não, eles não participam mais do meu circuito, da minha associação. Estão entendendo? E é por isso que é tão importante você saber o papel desse amperímetro nessa questão para você não ficar perdido. E aí a corrente elétrica continua esse caminho, ela passa por esse resistor de 20 ohms e volta aqui para o gerador. Tá legal? Fechou o circuito, né, professor? Isso. Professor, se eu não tivesse enxergado isso, eu ia calcular a resistência equivalente desses dois como se eles ainda estivessem participando da associação? Exatamente. Você ia calcular a resistência desses dois e acabar achando 10, e calculando a resistência equivalente desse 10 com esse 20, você ia achar 30. E que maravilha, a banca da EAN foi uma mãe nesse ponto, porque não tem nenhuma opção que a resistência equivalente valha 30 nessa questão. Porque se tivesse, tenho certeza que muita gente teria errado. Entenderam? Tá bom, professor, então mesmo que eu tivesse feito errado, colocado esses dois na jogada, eu não ia ter nenhuma opção para marcar isso. E aí você começa a pensar, o que eu estou vendo de errado, o que eu não estou enxergando. É esse amperímetro que está aí, que vai fazer com que a corrente passe só por aqui. E esses dois saem da jogada. Tá legal, então o circuito se resume em quê, professor? Se resume nesses dois geradores e nesse resistor. Porque aqui a corrente elétrica não tem opção de mudar de caminho. Não tem um caminho mais fácil para ela passar. Ela tem que passar pelo resistor. Deu para entender? Entendi, Davi. Realmente, bem que você falou que não é uma questão muito bobinha, não. Não. Envolve amperímetro, envolve curto-circuito, envolve associação de geradores. Não é uma questão fácil, não, tá? Dois geradores associados em série, um após o outro, como se fossem duas pilhas, uma seguida da outra. Sabe como a gente bota, tipo quando você tem um controle remoto de televisão e por acaso ele tem duas pilhas e você bota a primeira, depois bota a segunda, uma ligada assim, ó, na sequência da outra. Entendi, professor. Elas estão associadas em série? Isso, é que nem esse caso aqui. E qual é a ideia aqui? Quando eu tenho dois geradores em série, tá legal? A tensão equivalente, ela vai ser a soma dos dois geradores. Repetindo, quando eu tenho dois geradores e eles estão em série, como duas pilhas assim, uma na sequência da outra, eu tenho aqui que somar esses dois geradores. O gerador equivalente é a soma dos dois geradores. Tá legal? Entendi, professor. Entendido essa primeira parte, você lembra da lei de Ohm, que é super cobrado nessa prova. Lei de Ohm. A tensão U, tá legal? Medida em volts, que vai ser a soma desses dois caras, é igual a REC ou R, que é a resistência ou resistência equivalente da associação. Aqui pode ser o R ou pode ser a resistência equivalente de tudo, tá legal? Vezes a corrente que passa ali. O I é a nossa corrente que está circulando aqui. E o que a questão quer? Quer que você calcule a resistência equivalente e essa corrente. Como esses dois caras saíram da jogada, não participam mais do circuito, só sobrou um resistor, que tem a resistência de quanto? De 20, professor. Então, a resistência equivalente é só ele, sozinho. Só sobrou ele, né? Isso. É o próprio 20, esse cara aqui? Exatamente. Então, essa resistência equivalente é a parte fácil. Beleza, vale 20 ohms. Tranquilo? E agora, Davi, agora a gente aplica a fórmula para calcular o I. Só não esquece de somar esses dois caras antes de colocar aqui. 20 mais 20 vai dar 40, então a minha tensão total em volts vale 40. Tá legal. Sinal de igual, esse cara aqui é o 20, né, professor? Isso, porque só sobrou ele, né, Davi? Exatamente. Vezes o I, que é o que eu quero descobrir agora. Muito cuidado que você vai dividir essas duas coisas, não vai ficar 20 sobre 40 não, vai ficar 40 sobre 20. Professor, sabe o que acontece, cara? Eu sempre me perco nessa parte. Eu nunca sei quem fica embaixo, quem fica em cima. Nessa hora de dividir, a letra está do lado de lá, eu me enrolo. Não tem problema não. É comum muitos alunos se enrolarem nisso mesmo. A dica que eu te dou é a seguinte. Quem está junto com a letra, está coladinho com a letra aqui, fica na parte de baixo sempre. Então eu tenho 40 é igual a 20 vezes I.
Quem é que está junto com a letra? Quem é que está junto com o I? Professor, é o 20. Isso. Então o 20 vai ficar no denominador? Exatamente. Esse cara fica embaixo. Tá legal? Grava essa dica aí, anota ela que você não erra mais. Cortei os zeros, né? 4 dividido por 2 e igual a 2 amperes. E aí a gente finaliza a nossa questão. 20 ohms é a resistência equivalente, 2 amperes é a nossa corrente elétrica. Vê se você quer anotar alguma coisa aí ou printar essa tela, que eu volto aqui. Deixa eu botar aqui a letra certa, letra D. Eu volto aqui, mas não vou finalizar essa aula ainda não. Eu vou mostrar para vocês um circuito que eu costumo trabalhar com ele em sala de aula. Caso você queira continuar comigo aí assistindo, eu ainda vou dar mais uma dica. Eu vou mostrar isso aqui acontecendo num caso real. Você vai ver que realmente acontece e esses dois caras saem da jogada. Param de funcionar, né, professor? Isso. Vou mostrar para vocês um caso real com o circuito que eu costumo trabalhar em sala de aula. Se você vai continuar comigo, beleza. Se você não vai continuar, eu deixo um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo e um grande abraço, tá legal? Deixe-me preparar as coisas aqui e já volto com o circuito. Eu vou ter que botar o celular filmando o circuito assim de cima para baixo para vocês visualizarem isso legal. Já volto. Beleza, galera. Terminei de botar... Deixa eu botar mais para cima aqui. Terminei de ajeitar aqui o nosso circuito. Então, esse é um circuito que eu construí há muito tempo, quando eu comecei a dar aula, e ele me serve até hoje. Está um pouco velhinho, mas serve até hoje para explicar algumas coisas importantes sobre essa matéria aí de associação de resistores, né? Então, aqui, que nem está lá no quadro, nós temos dois resistores, tá? Essas duas lâmpadas aqui têm duas resistências, tá legal? Elas estão em paralelo. Beleza, professor. E tem uma sozinha aqui com um brilho bem mais fraco, tá legal? Que está separada dessas duas. Tá bom, professor. Botei ela de propósito aqui com um brilho mais fraco, porque eu quero mostrar uma outra coisa bacana também para vocês. Tá legal, Davi? E aí? E aqui a gente tem como se fossem as nossas pilhas ali. Aqui é a nossa tensão, tá legal? A gente também pode chamar de DDP, diferença de potencial. É a nossa tensão aqui, tem alguns volts aqui aplicados aqui, tá? E esse interruptor aqui é a minha chave de liga e desliga, tá legal? Se eu aperto aqui, ele apaga o circuito e aqui eu acendo tudo de novo, tá? Beleza. E o que é isso aqui, professor, desse lado? É o nosso amperímetro, tá? Isso aqui, na verdade, é um multímetro, que agora ele está se comportando como amperímetro. O multímetro mede muitas coisas, inclusive a corrente elétrica. Ele se comporta como amperímetro também, tá? E aí eu vou botar ele bem aqui no meio, que nem tá lá na questão da prova, tá legal? E, professor, cara, quando você botar isso aí no meio, aqui, quando você aplicar isso aqui nos terminais aqui, você disse que esses dois carinhas aqui, eles deixam aí de participar da associação, né, do circuito. Exatamente. Quando eu aplicar o amperímetro aqui, a corrente elétrica vai passar pelos fios do amperímetro, vai passar por dentro dele também, mas não vai mais passar pelas lâmpadas, porque eu dei para a corrente elétrica um caminho mais fácil, um caminho sem resistência nenhuma. Deu para entender? Davi, cara, eu não tô acreditando nisso não. Bota aí então que eu quero ver. Tá legal, vou botar aqui, ó. Então eu vou aplicar o amperímetro aí nesses dois pontos, nesses dois terminais aqui, tá legal? Vejam, as lâmpadas vão se apagar. Caraca, professor, apagou mesmo, né? Isso, as lâmpadas se apagam. E eu quero que você perceba duas coisas. A primeira, quando as lâmpadas se apagam, essa aqui passa a brilhar muito mais. Quer ver? Vou aplicar de novo, fica olhando para essa de cá. Caramba, professor, mas brilhou muito mais mesmo, né? Exatamente. Porque quando eu tiro esses dois caras aqui da festa, quando eles param de funcionar e a corrente elétrica passa só por esses dois fios, a corrente elétrica aumenta muito, entende? Enquanto eu tenho aqui esses dois resistores mais esse, o valor da corrente elétrica vai ser 1. Quando eu boto o amperímetro aqui e essas duas resistências saem da jogada, a corrente elétrica muda, pessoal. Ela sofre alterações, né, professor? Com certeza. A segunda coisa que eu quero que vocês vejam, assim, e lógico, se a corrente elétrica aumenta, né, eu diminuo, tirei essas resistências da jogada, diminuí a resistência total do circuito, a corrente elétrica aumenta e esse brilho fica maior por causa disso, porque a corrente elétrica aumentou, tá bom? Uma outra coisa que eu quero que vocês percebam é a indicação que vai aparecer no amperímetro. Quanto ele vai medir, né, professor? Isso, quanto ele vai medir. Deixa eu botar aqui de novo. Vamos botar aqui, botei lá quanto ele está medindo lá, vamos ver aqui.
Sou 0,30 e pouco, né? Isso, 0,35 aí aproximadamente. Tá legal, pessoal? Queria mostrar que realmente isso acontece quando a gente aplica um amperímetro ou qualquer fio sem resistência entre dois pontos, eu tiro esses dois da jogada, tá bom? Beleza, galera? Deixe-me voltar aqui para frente do quadro, apenas para me despedir de vocês. Espero ter ajudado, contribuído aí com mais essa questão. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Estou sempre olhando aqui os comentários. Você deixa a tua dúvida aí que de repente eu consigo te responder. Grande abraço, até a próxima questão. Tchau, tchau.